E hoje, o advogado do cantor Vitor Chaves falou sobre o indiciamento do artista que foi acusado de agressão por vias de fato contra a mulher dele, a senhora Poliana Bagatini Chaves. A repórter Etel Correia é quem traz essas informações para nós e eu quero a discussão aqui no Alterosa Alerta. Na tela. O cantor Vitor usou as redes sociais para falar sobre o indiciamento da justiça e voltou a negar que tenha agredido a esposa. Eu fui indiciado legalmente por vias de fato, contravenção, ou seja, eu não machuquei ninguém. O que eu pratiquei foi um ato de desespero para conter uma pessoa que estava completamente fora de si de pegar uma criança de 1 ano. E pela minha filha, o que eu fiz, eu faria de novo. Então tudo está sendo apurado devidamente. A mulher do cantor sertanejo procurou a delegacia especializada em Belo Horizonte no último dia 24 de fevereiro. Poliana Bagatini registrou denúncia contra o marido, alegando que havia sido vítima de agressões no prédio onde o casal mora. A empresária, que está grávida, relatou que durante uma discussão, Vitor a jogou no chão, chutou e impediu que ela saísse do local. Disse ainda que recebeu ajuda de uma vizinha. Dias depois, Poliana mudou a versão dada inicialmente e publicou uma carta na internet negando a agressão. Alegou que teria ficado abalada após discutir com Vitor e com a sogra e que se sentia desamparada por não ter parentes na cidade. O exame de corpo de delito deu negativo para lesões aparentes, mas a Polícia Civil manteve a investigação pela possibilidade de agressões que não deixam marcas no corpo. A Lei Maria da Penha permite a instauração de inquérito mesmo quando a vítima não denuncia. Apesar das versões diferentes dadas pelos envolvidos, o indiciamento do cantor sertanejo foi determinado após a análise pela Polícia Civil das imagens das câmeras de segurança do prédio onde a confusão aconteceu. Agora o Ministério Público vai decidir se acata a denúncia ou não. O advogado do cantor alega que Vitor apenas tentou tirar a filha das mãos da mãe, que estaria desequilibrada. Ele chega na casa da mãe e se depara com a Poliana extremamente agressiva. A Poliana tinha agredido a mãe, quebrado os objetos na casa e ainda assim ele tenta acalmá-la, sem nem encostar nela, tenta tranquilizá-la. A Poliana diz, com o mesmo descontrole, queria pegar a filha do casal para ir embora, ela não é de Belo Horizonte, mal conhece Belo Horizonte. O Vitor falou assim, você não vai sair daqui com a nossa filha, uma criança de 1 ano. Ele se coloca então na frente do elevador, na porta do elevador, e ela entra à força. Nesse momento, ele a retira do elevador. É essa a questão que está em discussão. O inquérito foi muito importante, porque o inquérito comprovou que o Vitor não machucou a Poliana. Isso é o principal. Não houve lesão. Qual que é a diferença de vias de fato para agressão? Eu poderia esclarecer de uma forma abstrata, mas como se trata de um caso concreto, qualquer esclarecimento já estaria se confundindo com a própria estratégia de defesa. Então, por isso que eu não tenho como fazer isso. Segundo Felipe Pinto, a discussão teria se iniciado após a filha de Vitor e Poliana ter sido levada para o apartamento da sogra, que fica no mesmo prédio onde o casal vive quando está em Belo Horizonte. Mesmo diante de um cenário, como foi o cenário de estresse, um cenário em que ele se depara com a agressividade da Poliana, em momento algum ele a machucou. A mãe de Vitor também procurou a delegacia e registrou queixa contra a Poliana, mas depois, segundo o advogado, retirou a pedido do filho. E o casamento continua? Essa é uma questão de ordem pessoal que não diz respeito ao meu trabalho. Doutor Felipe, parabéns pela serenidade na condução do caso, parabéns no posicionamento, onde o senhor separa a entrevista da estratégia da defesa. O senhor sabe que eu sou um admirador do trabalho do senhor, mas eu quero só ponderar o seguinte: está na hora de os grandes nomes, os grandes e os pequenos nomes, seja da sociedade, seja das pessoas jurídicas, conhecerem um pouco mais a lei. Apesar de vocês não me refiro ao senhor, doutor Felipe, peço vênia para poder fazer essa parte. Apesar da sociedade não conhecer e não reconhecer a necessidade importante que tem na figura dos juizados de infância, todos acham que Estatuto da Criança e do Adolescente são para adolescentes infratores. Não são. Eles são, não são dispositivos, agora sim não são dispositivos que estão nessa letra para ser letra morta, pelo contrário. Eu sei que no calor da emoção, e aí não tem como se falar diferente, no calor da emoção e do fato,
Você não vai falar assim, peraí, vamos dar um stop, um pause aqui e vamos mudar, vamos ligar para alguém, vamos pedir alguém para poder se envolver. Não, o senhor tem que entender o seguinte, eu vou sair com meu filho. Não, você não vai e nesse exato momento estou ligando para o 190. Naquele momento ali o registro está feito. O registro do incidente está feito. Mas vocês querem parecer que são acima do bem e do mal. Vocês querem colocar como os paladinos da moralidade, né? Eu peço licença para poder falar, mas está entendendo, senhores cantores, que a vida real também dói? Está entendendo que para proteger um filho a gente faz qualquer coisa? Então, por gentileza, num primeiro momento, não tentem criar um factoide, não tentem criar uma história que não é a expressão da verdade. Porque no primeiro entrevista que deu, disse que não aconteceu nada e que ele não tinha feito nada que denegrisse a imagem dele. Agora ele já reconhece que agiu no calor da emoção, agiu no desespero. Então, inclusive, esse senhor que está na tela aí, tenho todo respeito por ele enquanto artista, põe ele sozinho. Enquanto ele é artista, tenho todo respeito por ele, mas é tão desesperado quanto qualquer pobre que está sofrendo agora no presídio, que está sofrendo agora nas punições por Lei Maria da Penha. Esse cara pobre não tem acesso a advogado de primeira linha, não. Mas os milionários têm, e aí ele pode dizer na frente da televisão que ele praticou um ato de desespero. Deixa eu perguntar para você, ontem eu dei a matéria da mãe, da mulher, mãe de 2 filhos ou 4 filhos, não me lembro, que estava traficando droga. Anteontem, doutor Wagner Pinto, uma das maiores autoridades da Polícia Civil, disse em alto e bom som, é uma pessoa simples, é uma pessoa humilde, uma pessoa de pouco conhecimento, mas que infelizmente para poder ganhar a vida teve que esconder droga para bandido. Sabe-se lá em que condições, hein? Sabe-se lá se não foi por ameaça de morte, o que é muito comum nas comunidades envolvidas com tráfico de droga. Essa senhora não tem acesso à justiça, não. Ela não tem acesso à justiça, não. O Vitor Chaves tem acesso à justiça. Essa mulher vai pegar cadeia, porque no desespero, ela pode sim ter praticado um ato como esse, mas ela não tem defesa. O Vitor Chaves, no desespero, impede a mulher de sair, a esposa de sair, impede ela de sair, sabe-se lá com que força ou destreza, mas agora ele está solto, está livre, está numa boa, porque é só uma contravenção penal.